Sermão do Monte, capítulo 32, parte 2. Como orar? Tudo isso é destacado nessa declaração. O pecado é algo que nos segue até a própria presença de Deus. Antes de começarmos a analisar isso, gostaria de fazer uma outra observação preliminar, a qual me parece perfeitamente inevitável. Se esse quadro não nos persuadir de nossa própria total pecaminosidade, de nosso desamparo espiritual e também de nossa total falta de esperança, se esse quadro não nos leva a notar a necessidade que temos da graça de Deus na questão da salvação e a necessidade do perdão, do novo nascimento e de uma nova natureza, então desconheço o que mais nos possa persuadir. Temos aqui poderosíssimo argumento em favor da doutrina neotestamentária sobre a absoluta necessidade de nascermos do alto, porquanto o pecado é uma questão da disposição íntima, algo que faz parte de nós, tão profunda e vitalmente que chega a acompanhar-nos até a presença mesma de Deus. Contudo, sigamos esse argumento para além desta vida e deste mundo, para além da morte e da sepultura, e contemplemos a nós mesmos na presença de Deus, em plena eternidade para todo sempre. Não é o novo nascimento algo que poderíamos considerar um elemento meramente essencial? Aqui, pois, nestas instruções sobre a piedade e a conduta na vida religiosa, encontramos implícita em quase todas as declarações essa doutrina final e neotestamentária da regeneração e da natureza do novo homem em Cristo Jesus. De fato, podemos ir para além desse ponto e dizer que mesmo que tenhamos nascido de novo e mesmo que já tenhamos recebido uma nova vida e uma nova natureza, ainda assim precisamos dessas instruções. Temos aqui instruções de nosso Senhor ao povo crente e não aos incrédulos. Essa é a advertência de Cristo àqueles que já nasceram de novo, pois até mesmo esses necessitam de cuidado para não se tornarem culpados daquela hipocrisia tipicamente farisaica em suas orações e devoções. Primeiramente, pois, consideremos esse assunto de forma geral, antes de chegarmos a considerar aquilo que comumente se chama de a oração do Pai Nosso. Estamos diante daquilo que meramente poderíamos denominar de introdução à oração, segundo nosso Senhor ensinou nesses versículos. E sou da opinião que a melhor maneira de abordarmos o tema, uma vez mais, consiste em dividi-lo em duas sessões. Há uma maneira errada de orar e há também uma maneira certa de orar. Nosso Senhor ventila aqui ambas essas formas. A dificuldade com a maneira errada de orar é que a sua própria abordagem é errada. Sua falha essencial é que ela se volta para dentro de si mesma. Trata-se da concentração da atenção naquele que está orando, ao invés de concentrar-se naquele para quem a oração está sendo dirigida. Essa é a dificuldade. E nosso Senhor demonstrou isso aqui de uma forma extremamente prática e incisiva. Disse ele: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé em sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens." Mateus capítulo 6, versículo 5. Esses se punham em pé nas sinagogas, em posição destacada e proeminente. Você deve estar lembrado da parábola que nosso Senhor contou acerca do fariseu e do publicano que foram ao templo a fim de orar. Jesus estabeleceu aqui precisamente o mesmo ponto. Ele nos diz
que o fariseu se pôs em pé no lugar mais proeminente possível e ali pôs-se a orar. O publicano, por sua parte, ficou tão envergonhado e contrito que, em pé, longe, ver Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, não ousava ao menos erguer a cabeça, mas tão somente clamava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Por semelhante modo, o Senhor Jesus assevera aqui que os fariseus se punham de pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, nas posições mais proeminentes, e se punham a orar com o propósito de serem vistos pelos homens. Mas Jesus completou: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. De acordo com a asserção de Nosso Senhor, a razão que levava os hipócritas a orarem nas esquinas das ruas era mais ou menos a que se segue. Um homem, a caminho do templo, onde ia orar, ansiava por dar a impressão que a sua alma era tão devota que não podia esperar até chegar ao templo. Por esse motivo, começava a orar postando-se de pé na esquina da rua. Pela mesma razão, ao chegar ao templo, esse homem colocava-se na posição mais destacada possível. Ora, o que nos importa é extrairmos o princípio dessa declaração. Por isso, apresentei primeiramente esse aspecto. O segundo elemento é expresso através das palavras que dizem: e, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Se reunirmos esses dois aspectos, descobriremos que dois eram os erros capitais que subjaziam a todo esse conceito de oração a Deus. O primeiro erro é que o meu interesse, se é que minhas atitudes são farisaicas, está em mim mesmo como sendo a pessoa que está orando. E o segundo é que eu sinto que a eficácia da minha oração depende de quão longa ela é e de minha maneira particular de orar. Consideremos esses dois erros em separado. A primeira dessas dificuldades, conforme já dissemos, é esse perigo de eu interessar-me por mim mesmo, como o personagem que está orando. Isso pode vir a ser detectado de muitas maneiras diferentes. A dificuldade básica e primária de quem age dessa forma é que tal pessoa anela por ser conhecida entre seus semelhantes como alguém que é dedicado à oração. Esse é o começo mesmo do erro. Tal indivíduo anseia por ser reputado homem de oração. Sim, anseia e ambiciona coisas dessa natureza. Por si mesma, essa atitude elabora em erro. Não nos deveríamos interessar por nós mesmos, conforme nosso Senhor passou a demonstrar. Por conseguinte, se de alguma forma suspeitarmos que estamos interessados em nós mesmos, como indivíduos que costumam orar, já estaremos incorrendo em erro. E essa condição haverá de viciar tudo quanto nos pusermos a fazer. O passo seguinte, nesse processo, consiste no fato que, nesse indivíduo, forma-se o desejo positivo e real de ser visto pelos outros, quando ele estiver orando. Isso, por sua vez, leva ao degrau seguinte, isto é, faremos coisas que garantirão que outras pessoas fatalmente nos verão orando. Trata-se de uma questão que envolve a mais extrema sutileza. Na questão das esmolas, averiguamos que nem sempre essa atitude é óbvia e natural. Há um tipo de indivíduo que se exibe e se coloca em posição proeminente, que está perenemente chamando a atenção para si mesmo. Porém, também há maneiras sutis de fazer a mesma coisa. Permita-me oferecer uma ilustração a esse respeito.